Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Depois eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar aí com esse texto do capítulo 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. Expuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos pela leitura da tua santa palavra nessa noite. Obrigado porque tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ela é capaz de discernir os intentos do nosso coração. Ela é capaz de perceber o que vai no mais profundo de cada um de nós. Ela pode trazer à luz aquilo que está oculto. E, sobretudo, ela é capaz de transformar o que precisa ser mudado, Senhor, dentro de nós. Então, nós nos expomos nesse momento à ministração da tua palavra. Queremos desarmar os nossos espíritos e preparar o nosso coração para receber a boa semente. Que o teu Espírito tenha liberdade de agir e de fazer conforme lhe apraz. Mediante a pregação da tua palavra, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Fizemos a leitura de um texto bem conhecido da maioria dos irmãos. Quem tem o hábito de ler a Bíblia certamente já leu em algum momento esse texto de 1 Samuel. Várias pregações já foram feitas em cima dele. E esse relato se confunde com o início da trajetória de Samuel como profeta. Nessa altura ele devia estar com aproximadamente 30 anos de idade. E para quem ainda não sabe, Samuel foi o profeta mais atuante e mais importante da sua geração. Seu chamado tinha a ver com uma grande responsabilidade, que era conduzir Israel num processo de transição muito difícil. E nisso ele foi muito bem sucedido. Israel, na verdade, era uma sociedade tribal, né? Um sistema muito arcaico. E quando chegou na terra de Canaã, deparou com uma sociedade urbana, com hábitos muito desenvolvidos, com certa tecnologia e também com uma cultura muito diferente de Israel no tocante à vida social, né? Então houve um choque muito grande de culturas
Israel agora estava tentando se conduzir nesse contexto, encontrando o seu próprio espaço. Nós vamos perceber que a partir de Samuel se estabelece a monarquia em Israel. A arca de Deus ficava em Siló, no santuário, no templo, e embora a palavra do Senhor já começasse a se tornar conhecida, de norte a sul, como o texto bíblico gosta de dizer, de Dan a Berseba, através do ministério profético de Samuel, a arca ainda representava para o povo o símbolo mais importante da revelação de Deus no meio do povo. E os filisteus, uma nação pequena, mas muito bem treinada para a guerra, vinha conquistando parte do território de Israel já há algum tempo. Nós vimos aqui na narrativa, inclusive, que havia um sistema até de escravidão, de partes do povo de Israel pelos filisteus. Agora parece que eles queriam avançar mais para o norte e chegaram à cidade de Afec. Então Israel, cujo exército era constituído basicamente de camponeses, homens que não tinham habilidade na batalha, saíram para defender o seu território, e naquela primeira batalha, naquele primeiro confronto, 4.000 homens foram mortos. Nós vemos isso aí nos versículos 1 a 3. Diante disso, o povo ficou perplexo, porque Deus permitiu que eles fossem derrotados, e não apenas derrotados, mas foi uma grande derrota, uma derrota sangrenta que foi imposta a Israel, e aquela derrota deixou o povo perplexo e os soldados sem compreender por que Deus havia feito aquilo, e naquele momento eles procuraram uma solução que parecia mais eficaz e lógica, que era levar a arca do Senhor para o campo de batalha. E por que eles fizeram isso? Havia uma lógica nessa atitude do povo, aí nós vamos ver isso. Se a gente voltar um pouco e fizer uma leitura lá no livro de Êxodo, nós vamos perceber que durante a trajetória para o deserto até a entrada na terra prometida, a arca seguia à frente do povo, e isso era garantia de sucesso em todos os empreendimentos. Nós vamos ver, por exemplo, em Números 10, 33, nos versículos seguintes, que a arca vai à frente para encontrar um lugar de descanso para o povo de Israel. A arca era conduzida pelos sacerdotes, e era a responsabilidade desses sacerdotes conduzirem a arca como uma espécie de batedor, é como se Deus fosse o próprio batedor do seu povo, indo à frente para preparar o lugar de descanso. Depois nós vamos encontrar em Josué, já na entrada da terra de Canaã, no capítulo 3, versículos 1 a 4, quando Josué diz ao povo: olha, mantenham 1 quilômetro de distância da arca e sigam após a arca, porque vocês não sabem se conduzir por essa terra. Ou seja, a arca vai conduzir vocês pelo caminho que vocês devem andar. Depois, na travessia do Jordão, Josué ordena que os sacerdotes atravessem primeiro com a arca, e quando eles põem o pé na água, o Jordão para, a corrente do Jordão, que naquela época transbordava, e então, quando chega no meio do rio, já há uma estrada para o povo passar a pés enxutos, A presença de Deus na arca realizou esse grande prodígio. E depois, por fim, na tomada de Jericó, a arca vai circundar o muro com os sacerdotes, e depois de um período de marcha, o muro cai, e Israel então toma posse da cidade. Ou seja, são eventos extraordinários. E todos esses relatos que foram sendo juntados aos demais relatos dos feitos de Deus ainda na terra do Egito, acabaram constituindo uma espécie de confissão básica de fé para o povo de Israel, e isso alcançou os outros povos, e todos os outros povos ao redor ficaram sabendo dos feitos desse grande Deus, e por isso havia temor nos seus corações. E era basicamente isso que os soldados tinham em mente. Por isso eles decidiram levar de Siló a arca para o campo de batalha contra os filisteus. Assim se fez. Tudo foi feito para dar certo, mas não deu certo. Ofni e Finéias
filhos de Eli, sacerdotes, que ministravam com seu pai há muito tempo. Eram sacerdotes daquele período e eles já haviam sido reprovados por Deus. Por quê? Porque quando eles iam oferecer os sacrifícios, depois você pode ler isso no capítulo 2, eles metiam o garfo na panela e tiravam a parte da gordura que era exclusiva de Deus. Os sacerdotes tinham o direito de comer do sacrifício, mas não aquela parte, né? Ofni e Finéias era como alguns irmãos hoje que gostam de comer gordura, né? Então eles iam na panela, enfiavam ao garfo e tiravam aquilo que era de Deus e separavam para si. Que bom que hoje os sacerdotes não, né? Eles não são mão mais do que é de Deus, mas no passado acontecia isso. Estou sendo irônico agora. Mas enfim, era uma situação que provocou a reprovação desses sacerdotes. Eles foram acompanhando a arca até o local do conflito, mas a presença de Deus já não estava mais com eles. A presença de Deus já não estava mais com eles. Eles eram sacerdotes do Altíssimo, mas eles não tinham mais a comunhão do Altíssimo. E naquele momento, não fazia parte dos planos de Deus intervir em favor do seu povo. Em outras palavras, a presença da arca já não se traduzia em presença de Deus. A arca foi para o campo de batalha, mas Deus não foi. Só foi a arca. E essa é uma situação, irmãos, que nos faz pensar bastante. Qual o resultado de tantos equívocos reunidos? No final do segundo conflito, 34 mil homens de Israel estavam mortos. Ofni e Finéias estavam mortos. E a arca havia sido levada para o templo de Dagon, deus dos filisteus. Isso sem contar com a destruição de Siló, o que se tornou, inclusive, um exemplo repetido na pregação dos profetas. Jeremias, por exemplo, capítulo 7, versículo 12, o Senhor diz como para o povo através de Jeremias: olhem para Siló, vejam aquela casa que servia para a habitação do meu nome, e observem a destruição que eu realizei por causa dos pecados do meu povo. Ou seja, aquele lugar que era um lugar que Deus havia separado para si, para a sua habitação, por causa do pecado do povo, se tornou um lugar que o próprio Deus se encarregou de destruir. É claro, irmãos, que pela falta de tempo, muitas informações precisam ser deixadas de fora, né? Por exemplo, a morte de Ofni e Finéias ocorreu pelas mãos dos filisteus, mas cumpriu o propósito do juízo de Deus que já havia sido pré-anunciado a Eli. Você pode ler depois aí no capítulo 2, versículo 34, né? Você vai ver o restante dessa narrativa. Há muitas coisas para serem vistas, mas dentro desse relato resumido que fizemos, nós queremos destacar alguns pontos para a nossa reflexão nessa noite. E há uma pergunta que nos servirá de pano de fundo de agora em diante. E a pergunta é a seguinte: o que acontece quando a glória de Deus já não está mais com o seu povo? O que acontece quando a glória de Deus já não está mais com o seu povo? Abra comigo em Salmo 78, deixa marcado aí o Samuel. Abra comigo o Salmo 78, nós temos aqui um resumo, né, um breve relato, que mostra esse momento da destruição de Siló e de toda essa tragédia que se abateu sobre o povo, em virtude desse equívoco de ter levado a arca sem a presença de Deus. Veja o versículo 57 do capítulo 78 dos Salmos. Ele fala do motivo principal de toda essa tragédia ter acontecido. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Quem tornou atrás? O povo de Israel. Pois o provocaram com seus altos eram locais de adoração preparados para servir a deuses estranhos.
e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló. Isso aqui é o mais grave de tudo. Quando Deus abandona o tabernáculo, quando Deus abandona a arca, quando Deus abandona o seu povo, entrega a sua própria sorte. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram na espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Que texto forte, né, irmãos? Texto muito forte, impactante, que traz um resumo daquilo que aconteceu ali. Nós vamos ver o seguinte: a arca é um sinônimo da glória de Deus. O termo kebod, ou o substantivo kabod, deu origem a várias palavras no Antigo Testamento: força, riqueza, grandiosidade, mas também a palavra glória. E a palavra glória, sem levar em conta as aplicações variadas que ela teve no Antigo Testamento, ela encontra o seu maior sentido como uma qualidade de Deus. A glória é uma qualidade de Deus. O próprio Deus fala de si como o único a quem pertence a glória. Isaías 42:8: eu não darei minha glória a ninguém, nem as imagens de escultura. Em última análise, só Deus tem a glória, porque a glória de toda a criação é passageira, a glória de Deus é eterna. Então só Deus tem a glória. Em várias partes da Bíblia nós vamos encontrar a expressão a glória do Senhor, como em Êxodo 16:10, em Êxodo, em vários momentos a expressão a glória do Senhor é vista. Salmo 29 fala do Deus da glória, né? Depois Salmo 24 vai falar que o Senhor é o Rei da glória. Então a glória está associada à presença de Deus, ao ser de Deus, de maneira inseparável. Inseparável. Há momentos em que Deus, o nome Deus é trocado até pelo nome glória, com G maiúsculo, como se estivesse falando, né, personificando essa palavra glória. E o mais importante a saber, irmãos, é que o significado da glória do Senhor era a sua presença real no meio do povo que ele escolheu. Em Êxodo 16:7, Moisés diz ao povo: amanhã o Senhor lhes mostrará a sua glória. Então, o que acontece é que se Deus se revelasse todo o seu esplendor glorioso, nenhum homem, nenhuma mulher suportaria olhar para ele sem morrer. Quanto a isso, o próprio Deus advertiu Moisés, Êxodo 33:20, dizendo: Moisés, ninguém vê a minha face e fica vivo, então eu não posso te mostrar a minha glória de maneira plena, mas eu vou te esconder aqui na fenda da rocha, e quando eu passar, você vai ver apenas a minha glória, né? É claro que Deus diz que é para Moisés olhar para o Senhor pelas costas, mas é um termo comparativo, evidentemente, porque Deus não tem forma, né? Então, Moisés queria ver a glória de Deus, por quê? Porque a glória de Deus seria uma confirmação da presença de Deus com ele e com o povo. Você pode ler os versículos 14 a 18, Moisés diz: Senhor, eu quero que tu me mostres a tua glória, porque se o Senhor não for conosco, eu não vou arredar o pé e não vou a lugar nenhum. Moisés descobriu, irmãos, na sua experiência com Deus, sem ter teologia, sem ter a Bíblia, sem ter os recursos que nós temos, Moisés descobriu uma coisa muito importante: não vale a pena ir a nenhum lugar se Deus não for conosco. Não vale a pena começar nenhum empreendimento se Deus não estiver conosco nesse empreendimento. E tudo que nós fizermos sem a presença de Deus está fadado ao fracasso, porque é Deus quem faz prosperar todas as coisas.
Um projeto que não tem a mínima possibilidade de dar certo, dá certo se Deus estiver presente. E um projeto que tem tudo para dar certo, fracassa se Deus não estiver presente. A presença de Deus é o que faz a diferença na vida do seu povo. E diante dessa limitação do homem, de não poder olhar para Deus na plenitude da sua glória, a partir do tabernáculo no deserto, o que Deus faz? Ele se mostra de dentro de uma nuvem. E de dentro dessa nuvem, ele vai se manifestar sobre os querubins que estavam sobre a tampa da arca, o propiciatório, onde o sangue era salpicado, e ali a manifestação da presença de Deus se mostrava em forma de uma nuvem no Santo dos Santos. Portanto, a arca era o sinônimo da glória ou da própria presença de Deus no meio do seu povo. Agora, irmãos, o que dá sentido àquele móvel de madeira é a presença de Deus. E o que pode afastar essa glória de Deus, e o que pode inibir a manifestação dessa glória e a resposta dessa glória ao sacrifício do seu povo, é o pecado e a infidelidade no serviço a Deus. São duas coisas, entre outras tantas, que afastam a glória de Deus do meio do seu povo. Voltando aí ao texto de 1 Samuel, veja que a glória já não estava mais associada à arca, e havia dois motivos principais. Primeiro, a prática sistemática de pecado por parte do povo. O povo idólatra que se envolvia e se contaminava com Astarote e também com Baal. E também isso tem uma razão lógica. Astarote, olha bem, Astarote era a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Não era lógico que o povo se envolvesse com Astarote? Porque o povo estava preocupado em resolver os seus problemas imediatos. Quais são as necessidades do homem? O homem precisa de amor, ele precisa de afeto. O homem precisa de fertilidade, né? Tanto no aspecto da sua produção agrícola, quanto na sua na prosperidade dos seus genes. Ele precisa passar adiante, por isso ele precisa de fertilidade. O homem precisa de força para lutar as suas batalhas. Ou seja, a necessidade imediata, ela pode nos levar a nos voltarmos para ídolos que vão nos fazer desviar do propósito de Deus. Por isso, irmãos, nós sempre devemos levar em consideração que antes de qualquer necessidade imediata, a necessidade mais imediata que nós temos é de manter a nossa fidelidade a Deus. Porque a promessa que nós temos qual é? Se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Não é isso? Baal era o correspondente masculino, né? E essa fusão de deuses masculino e feminino tinha a ver exatamente com essa questão da fertilidade. Baal era, de acordo com a cultura cananita, o responsável pelo controle das marés da lua. Então tudo estava ligado ao quê? A colheita, a semeadura, tudo estava ligado às questões imediatas, às necessidades básicas e objetivas do povo, não é? Segundo, a infidelidade do serviço sacerdotal. Já falamos dos filhos de Eli, depois você pode ler o relato no capítulo 2, 27 até o capítulo 4. O sacerdócio deve ser exercido com toda a fidelidade. Não podemos pegar aquilo que é de Deus. Principalmente não podemos transferir para nós a glória que é de Deus. Isso faz a gente pensar muito, um bocado de coisa, né, irmão? Faz a gente pensar em bastante coisa que vem acontecendo nos nossos dias. Agora, já avançando para a segunda parte para a gente fechar. O que acontece quando a glória de Deus já não está mais no meio do seu povo? Gente, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus,
a arca era apenas uma caixa de madeira qualquer. Nesse episódio, Deus usou de crueldade tremenda. E foi uma crueldade sincera, ou uma sinceridade cruel para com o seu povo. E ele também usou de cruel ironia para com os filisteus. Porque em relação a Israel, o povo foi envergonhado, porque embora a arca tenha sido levada para o campo de batalha, Deus já havia retirado a sua glória. E uma vez que o povo já não o adorava e os sacerdotes já não serviam, nada levava a indicar que ele faria alguma coisa para honrar o seu povo. Isso também tem uma razão lógica. 1 Samuel 2,30, o Senhor diz assim: olha, eu vou honrar aqueles que me honram, aqueles que me desprezam, eu vou desprezar. Gente, quando eu leio esse negócio, chega a me arrepiar o couro cabeludo, porque eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu honrarei os que me honrarem, eu desprezarei os que me desprezarem. Deus estava falando com Eli a respeito do desprezo com que seus filhos serviam a Deus no tempo. Então essa é a primeira questão. Deus usou de ironia sincera, ou de sincera ironia para com o seu povo, e com os filisteus ele usou também de uma ironia cruel. Por quê? Os filisteus foram envergonhados porque levaram a arca como souvenir para exibir no templo de Dagon, em busca de quê? Honrar o seu Deus. Aquilo era um despojo de guerra, e era comum que os povos, os exércitos, pegassem um despojo de guerra e levassem para apresentar diante do seu Deus. Pois bem, o que Deus faz? Ali sim, Deus decide manifestar o seu poder. Ele destrói o templo de Dagon, deixando a sua imagem caída de bruços em pedaços. Cortou a cabeça e os punhos. Qual é a mensagem? Dagon não tem inteligência nem poder. E ficou caído no limiar do templo, na entrada do templo. Por isso os filisteus, até os dias dos profetas, os filisteus não pisavam no limiar, porque eles consideravam santo, uma vez que Dagon caiu naquele lugar. Objeto de adoração, ídolos. A ignorância que isso provoca na gente, a cegueira que isso traz, é uma coisa assustadora. Não foi só isso não. Leia depois o capítulo 5, o requinte de crueldade foi grande. O povo foi ferido com tumores, com ratos. Foi uma destruição na terra, tamanho. A arca ficou 7 meses com os filisteus. Foram 7 meses de aflição. E no fim, eles chamaram todos os seus adivinhos, todos os seus sábios, todos os seus conselheiros, e disseram: o que é que nós vamos fazer com essa bendita dessa arca? E eles disseram: a melhor coisa que vocês têm a fazer é sumir com isso daqui. Ou seja, a arca não serviu para ninguém, nem para Israel, nem para os filisteus. E isso, irmãos, mostra uma coisa muito importante: Deus não se deixa manipular. Deus não se deixa manipular. Não adianta tentar prender Deus numa caixa de madeira e obrigá-lo a fazer aquilo que Ele não quer fazer. Ele é soberano. Deus é o único ser livre do universo, porque Ele faz aquilo que é necessário fazer. E Ele não é movido por nenhuma vaidade, Ele não é movido por nenhuma glória vã, e Ele não é impulsionado por nenhuma pressão externa. Ele é totalmente livre. Ele faz o que serve aos seus propósitos eternos. Ninguém determina nada para Deus. Ninguém determina nada para Deus. Ele que determina o que acontece com tudo e com todos na criação. Amém, irmãos? Que lições nós podemos tirar de tudo isso para nós que vivemos no mundo moderno? O que significa a glória de Deus para nós hoje, irmãos? Aí vem o autor aos Hebreus e afirma o quê? Que o tabernáculo e o seu mobiliário e o próprio sistema de sacrifício
constitui que uma simbologia, cujo alvo final é Cristo e a sua obra redentiva. Você pode conferir no texto aos Hebreus capítulo 9, versículo 3 em diante. Então, nas palavras de Paulo, Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. João anuncia Jesus como aquele em quem vimos a glória do unigênito, o Deus único. Capítulo 1, versículo 14. O que João está afirmando, é o mesmo que Paulo vai afirmar em 2 Coríntios capítulo 3, que Jesus é a expressão mais completa da glória de Deus já revelada ao mundo, mas essa glória só pode ser vista por aqueles a quem Ele concede que vejam. Para os judeus, Jesus era uma farsa, mas para nós, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmãos, a fé não é para todo mundo. A fé é para quem Deus concede. Entende isso? Quando você evangelizar alguém, essa pessoa não quiser saber de Jesus, não se frustre, não se sinta frustrado. Porque não depende do seu poder nem da sua capacidade, depende de Deus agir. Eu vim para a igreja através de um folheto da igreja católica. Ninguém me evangelizou, pelo menos não no primeiro momento. O que Deus fez foi me buscar, eu até hoje não sei. Eu acho que eu nunca vou saber. Né? Talvez um dia na glória a gente entenda isso. Porque mesmo que a gente tenha toda a teologia, todos os livros e toda a explicação, a glória de Deus derramada sobre nós é um mistério. Entender essa graça que Ele nos concede todo dia de maneira plena é impossível para nós. Um ser tão bom, totalmente bom, totalmente puro, totalmente santo, se envolver com um ser humano como Ele é. Meu Pai. É muita graça, muita bondade, muito amor. E como acontecia no passado, irmãos, o pecado continua a destituir o homem da glória de Deus. Romanos 3:23. Em Adão a glória foi perdida, mas em Cristo a glória é restaurada a partir de uma nova criação. Esse é o sentido de 2 Coríntios 5:17. Falamos hoje pela manhã. É por isso que o Evangelho de João começa como o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando João vai anunciar a chegada do Messias, ele diz: o verbo de Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus sopra sobre os discípulos no capítulo 20 o Espírito Santo. Jesus está fazendo uma nova criação. Ele está formando um novo homem, porque o homem velho não serve para os propósitos de Deus. Assim como Deus tinha prazer em partilhar da sua glória, da sua presença com o seu povo no passado, Jesus tem prazer de compartilhar da sua glória e da sua presença conosco. Irmãos, Deus, Ele tem tanto amor pelo seu povo e tanto zelo. E Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, tem uma visão maravilhosa, onde ele vê o Senhor deixando o templo de Jerusalém, e agora se deslocando para a Babilônia, onde o povo estava oprimido, no contexto de exílio. Porque Deus não tem interesse de habitar num templo vazio. Deus não tem interesse de habitar numa caixa. Deus tem interesse de habitar no coração e na alma de cada um de nós. Nós somos o templo de Deus. Amém, irmãos? Amém. E nós temos que cuidar bem desse templo. Ele é glorificado por meio de nós, ou por meio daquilo que Ele realiza em nós. É o que Ele diz em João 17:10. Pai, por meio deles eu me glorifico. O clímax da manifestação da glória de Jesus nos Evangelhos é o dia da ressurreição. Não é? Isso também Ele compartilha conosco. Romanos capítulo 6, versículo 4. Se com Ele morremos,
também com Ele seremos ressuscitados. Irmãos, entendam bem, sofrimento e alegria caminham juntos na vida sobre a qual se manifesta a glória de Deus. Romanos 8, versículo 17: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não dá para ter comunhão com Cristo só na hora da batalha. Não dá para lembrar da arca só na hora do aperto. Se o povo estivesse em comunhão com Deus, não haveria necessidade de eles terem levado a arca para o meio do campo, porque Deus pelejaria com eles e daria vitória. O problema não era a falta da arca, o problema era a falta da glória de Deus na vida deles, era a falta da comunhão com Deus. O que acontece quando a glória de Deus já não está mais conosco? E a pergunta é: será que ainda hoje é possível que a glória de Deus se afaste de nós, uma vez que nós estamos vivendo na graça plena revelada em Cristo? Irmãos, eu prefiro pensar da seguinte maneira: é possível que nos afastemos tanto do Senhor a ponto de não percebermos mais a sua glória conosco? Perguntando dessa maneira, a resposta é sim, é possível. É possível que nós nos afastemos tanto de Deus que não percebamos mais que a sua glória não está conosco. Não é sem razão que o Novo Testamento faz vários alertas nesse sentido. Não entristeçais o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que aplica a obra de Cristo nas nossas vidas. É aquele que comunica a presença de Deus a nós. É aquele que glorifica a Cristo em nossas vidas. Ou seja, se nós entristecemos o Espírito, nós estamos nos afastando da glória de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15 nos adverte: cuidado para que vocês não se afastem da graça. É possível se afastar da graça? No capítulo 12, versículo 5, ele diz: não despreze a correção do Senhor. Não despreze a correção do Senhor. A correção do Senhor é fundamental, irmãos, para o nosso crescimento, para a manutenção da glória de Deus em nossas vidas. Não há nada mais triste que perder a glória de Deus. Não há nada mais triste que ficar apenas com uma caixa de madeira para lembrar os dias plenos de comunhão com Deus. Nada mais triste. Nos últimos tempos, não são poucas as vezes em que eu tenho tido uma sensação muito forte de que a igreja ficou órfã da glória de Deus. Eu vejo muito movimento, vejo muito barulho, vejo muita festa, mas vejo muito pouco de Deus no meio do povo. Eu não estou falando deles, estou falando de nós, todos. Há momentos em que a impressão é muito nítida de que a diferença entre o que nós somos e o que nós devemos ser é enorme. Parece que só nos restou uma caixa de madeira com uma tampa que simboliza algo que já não é mais real. Entende? E o pior, irmãos, é que a gente se acostuma com isso e continua atribuindo valor a símbolos e levando esses símbolos conosco como se eles pudessem definir o que nós somos ou o que Deus é para nós. Mas pelo fato da presença de Deus já estar ausente, nós temos sido envergonhados, temos sido humilhados pelo contexto pagão dos nossos dias. Eu creio que nos falta a sensibilidade da nora de Eli. Se você continuar a leitura, quando ela recebe a notícia, no capítulo 4, versículo 19 e 22, que o seu marido morreu, o seu sogro morreu, quando soube da notícia da arca, que a arca tinha sido levada, ela ficou tão desesperada e sofreu uma comoção emocional tão forte, que ao dar à luz o seu filho, ela também morreu. Mas antes de morrer, ela disse o nome que o filho deveria ter, e o nome do filho
é Icabod, que significa glória nenhuma. Glória nenhuma. O que acontece quando a glória de Deus já não está mais conosco? Nada mais faz sentido, nada mais vale a pena. Sem a glória de Deus, não vale a pena. Eu quero concluir falando a respeito de um local que nós visitamos essa semana. Eu e minha esposa fomos cuidar de alguns assuntos. Passamos por esse local aqui perto, na região. E nós andávamos pelas ruas e vimos o lugar e percebemos que aquele lugar já teve seu tempo de glória. Casas bonitas, lugares muito interessantes. O local ainda guarda alguns sinais que permitem perceber que já houve muito valor ali, já foi um lugar muito valorizado no contexto imobiliário. No entanto, irmãos, os sinais de abandono são muito fortes. Muitas casas bonitas, grandes, estão totalmente abandonadas. Hoje elas são habitadas por folhas secas, pequenos animais, casas abandonadas, ruas mal cuidadas, poluição visual de lugares que ainda guardam alguma beleza. A gente fica imaginando o que era aquilo no tempo de glória. O que se percebe é que com um pouquinho de investimento e boa vontade dá para recuperar muito do que foi perdido. Talvez você já tenha apego à metáfora. Irmãos, nós não somos seguidores de Indiana Jones. Não nos interessa sair por aí em busca da arca. O que nós queremos é a glória de Deus. Amém. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo para nos restituir a glória perdida nos dias de Adão. Ele veio a este mundo para nos ensinar que nós devemos viver para perseguir a glória de Deus e jamais permitir que ela se afaste de nós, e jamais nos acomodarmos com algo menor do que a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. E essa busca deve se concentrar dentro de nós, principalmente. Nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: já tive meu tempo de glória? Já vivi uma vida plena com Deus? Já exercitei meus dons espirituais? Já fui usado? Será que ainda guardo alguns sinais que permitem perceber que já houve um valor em mim que hoje já não há? Será que sou capaz de perceber sinais de abandono em mim mesmo? E esses sinais são fortes? Me preocupam, me incomodam? Será que eu abandonei a minha casa de oração? Como está o cuidado com os meus caminhos? Será que eu tenho poluído aquele lugar que é de Cristo em minha vida, com folhas secas, com descuido, com desprezo? Será que ainda guardo alguma coisa da beleza e da pureza do Evangelho no meu coração? Ainda tenho aquela fome, aquela sede? Será que dá para dizer que com um pouquinho de investimento, com um pouquinho de boa vontade, e se Deus tiver misericórdia e contribuir comigo e fizer a parte mais importante, eu consigo recuperar a glória perdida? Se a resposta for sim a todas essas perguntas, irmãos, ou a maioria delas, eu digo que há esperança. Porque Deus não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Agora nós devemos começar pelo lugar certo. O lugar certo é a tenda do encontro, mas não aquela do deserto. É aquela que o Espírito Santo está constituindo no seu coração todos os dias. É o lugar de oração, é o lugar de comunhão entre você e Deus. Amém? Não se conforme em viver sem a glória de Deus.
Diga para o seu vizinho, não se conforme em viver sem a glória de Deus. A glória de Adão, irmãos, não nos interessa. É uma glória passageira. Assim como os filhos de Eli, nós também temos uma função sacerdotal. No capítulo 2 da sua primeira epístola, Pedro diz que nós somos sacerdócio santo, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa vida não deve ser apenas uma vida virtuosa, mas ela deve anunciar a virtude, não a nossa virtude, mas a virtude de Deus, através das nossas vidas. É isso que eu quero perseguir, é isso que eu quero buscar. As outras coisas Deus vai acrescentar, as outras necessidades, de todas elas Ele vai cuidar. Porque se Ele estiver presente em nossas vidas, irmãos, vai ter maná todo dia, vai ter alegria todo dia no arraial. E nós vamos tomar posse da terra que Ele tem preparado para nós. Louvado seja Deus. A diferença é que nós não vamos ter que enfrentar gigantes e nem lutar para tomar conta da terra, porque é uma terra que está preparada só para aqueles a quem Deus constituiu seus filhos e seus herdeiros. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite, diante da pregação da Tua palavra, como temos ouvido constantemente aqui, Senhor, precisamos tomar uma decisão. Não podemos ficar indiferentes. A Tua palavra é lâmpada, mas nós temos que andar na luz. A Tua palavra é pão, mas nós temos que nos alimentar do pão. A Tua palavra é espada, mas nós temos que desembainhar a espada. Não podemos permitir que a graça se transforme, Senhor, numa justificativa para a negligência, para a apatia, para a falta de ação, de prática. Então nós queremos te pedir nessa noite, em nome de Jesus, concede-nos os recursos espirituais, concede-nos os meios, a capacidade cognitiva para entendermos, captarmos aquilo que a Tua palavra nos comunica de maneira perfeita, de acordo com a Tua vontade, da maneira como se aplica na vida de cada um de nós, porque todos nós sabemos o que devemos fazer. Então, Senhor, ajuda-nos a fazer. Tira o impedimento, tira a barreira. Ó Deus, traz a palavra de exortação aos nossos corações por meio do Teu Espírito e leva-nos, Senhor, constrangidos pelo Teu amor, a nos voltarmos para Ti em busca da glória que se perdeu em algum lugar, em algum momento. Não queremos viver um contexto de folha seca, não queremos viver um contexto de abandono, não queremos viver um contexto, ó Deus, apenas de lembranças de um passado remoto. Nós queremos ver o brilho da Tua luz hoje em nossas vidas. Nós precisamos ver o brilho da Tua glória agora, Senhor, nas nossas vidas, porque estamos vivendo um tempo de grandes desafios. Os filisteus, ó Deus, nos assediam, ó Pai, e o sistema nos aperta, e nós não precisamos da arca, precisamos da Tua glória em nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, toma conta, Senhor, da vida de cada um de nós. Toma posse, Senhor, dos nossos corações e mentes.
nós, que o nosso interior, o nosso íntimo seja cheio da tua glória, cheio da tua presença, até que não haja nenhum espaço vazio, ó Deus, para qualquer vaidade, para qualquer coisa que nos desvie do propósito de viver uma vida abundante na tua presença, Pai, porque, ó Deus, a vida pequena nós já vivemos antes de te conhecer, Senhor. Não queremos mais viver segundo Adão, queremos viver conforme Cristo, e para isso nós precisamos da tua graça. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, instrui-nos, Senhor, viabiliza, Senhor, o nosso caminho, limpa, Pai, o nosso percurso e conduz a nossa vida nessa estrada, para que nós possamos encontrar a tua glória e viver debaixo dessa cobertura, assim como Moisés, com a diferença que os nossos rostos estão descobertos, porque a glória do Senhor precisa encher toda a terra. Louvado seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome. Ah, Senhor, que os nossos parentes vejam a tua glória brilhando em nossa vida. Ó Deus, que o marido veja a glória do Senhor na face da esposa, que a esposa veja a glória do Senhor na face do marido, que os filhos vejam a glória do Senhor na face dos pais, que os pais vejam a glória do Senhor na face dos filhos, e digam: eu creio agora, porque estou vendo que algo novo está acontecendo realmente na vida desse meu ente querido. Aleluia. Que o nosso discurso, Senhor, continue sendo contundente, mas que o nosso testemunho seja tão contundente quanto o nosso discurso. Faz brilhar a tua luz em nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus.